Fala, meus amigos, sejam bem-vindos aqui ao canal Pai e Filho em Duas Rodas. Então tá eu, filho, o pai. A gente vai estar nesse vídeo aqui compartilhando com vocês a nossa experiência da viagem. A gente vai estar dando dicas e tentando de alguma forma estar ajudando vocês com informações para que vocês possam estar realizando a viagem de vocês, tá certo? Então a gente vai estar separando alguns tópicos aí com base em perguntas, informações que a gente procurava na época que a gente queria viajar e a gente não encontrava. Então a gente vai estar passando essas informações que eu acredito que são muito importantes para quem é inexperiente, assim como a gente foi, né, pai? Com certeza. Então a gente vai estar compartilhando isso com vocês agora. Pessoal, é assim, ó, pra gente realizar a viagem, eu como pai, obviamente, sempre tive uma preocupação não maior que a dele, porém, a gente como pai sempre acha que a gente é mais responsável. Então, procurei ver bastante vídeo na internet, procurei me basear bastante em vídeo, porém, hoje eu vejo que tem vídeos que não retratam bem a realidade. Se você for levar em consideração tudo o que falam, você de repente nem faça a viagem. Ou leva muita coisa, né? Ou leva coisa demais, ou entra naquela síndrome de que você não vai conseguir, você tem que andar com alguém que anda, Ou que já foi, errada, ou que vai acontecer tudo errado, tem que ter alguém experiente com você. Isso não é real. Claro que coisas podem acontecer, sim, mas podem acontecer no dia a dia da gente também. E tudo tem que ser resolvido. Um pneu pode furar lá na Argentina? Sim. Mas na Argentina tem borracharia igual no Brasil. Se a sua moto precisar trocar o óleo na Argentina, você vai trocar igual no Brasil. E eu vi em vídeos pessoas que fazem de uma troca de óleo algo que você não vai dar conta de fazer. Então tirem isso da cabeça, não levem muito em considerações certas coisas, entendeu? Certos vídeos. Não estou aqui querendo menosprezar vídeo de ninguém, não é isso. Eu só estou querendo simplificar para quem não tem experiência poder fazer a viagem sem medo, que é o mais importante. É você não ter medo. Vou frisar novamente. Eventuais contratempos acontecem. Acontecem aqui no Brasil, poderá acontecer com você no Uruguai, na Argentina, no Peru, em qualquer outro lugar. Então a gente aqui foi de uma maneira simples e é isso que a gente quer passar para vocês. A maneira simples de viajar. Bom, complementando isso que o pai falou, é uma coisa importante que em muitos momentos eu e o pai a gente com medo e receio, porque se vocês parar para analisar é uma coisa nova, é diferente, né, pai? Sim. Então a gente pensava, meu Deus, a gente vai ter que levar um pneu reserva, a gente vai ter que levar uma câmera reserva, a gente vai ter que levar uma barraca. E às vezes não é tão complicado como parece. Então é basicamente, eu acho que isso que o pai quer dizer. Podem ocorrer imprevistos, só que tem coisas que é a mais. Inclusive roupa. Uma vez o pai brincou comigo, vou até colocar aqui pra vocês. Eu tava querendo levar 10 cuecas. É um momento engraçado que a gente vai estar compartilhando com vocês. Ele acha graça e realmente é engraçado, não é necessário. A maior parte da viagem a gente esteve como, pai? De bota, jaqueta. É basicamente isso que a gente usa, entendeu? A gente chegava no hotel muitas vezes. Eu lavava a roupa de baixo. Eu levei bermuda térmica, levei calça térmica, levei blusa térmica. Usei basicamente na viagem 2 cuecas, porque à noite eu lavava, botava para secar. No outro dia estava seco. Camisa, a mesma coisa. A gente usava durante o dia, à noite lavava. Então você deixa de ir na mala pegar uma camisa que tá dobradinha lá para usar aquela que você lavou ou que você mandou lavar, que aconteceu com a gente no Uruguai, né? A mulher onde a gente locou o quarto na casa dela, ela lavou toda a roupa pra gente. Então, pessoal, existem coisas simples. Outra coisa que eu queria frisar aqui com relação a excesso de programação. Hoje a gente tem uma coisa maravilhosa que se chama internet. Sim. A gente fez o quê? A gente comprou um chip na Argentina e a gente comprou um chip no Chile. Até vou aproveitar o que o pai tá falando, só dar uma informação rápida nisso que ele tá falando. A questão de telefone, o ideal para vocês, até porque economizar dinheiro e não tá fazendo planos de telefone muito caro, o ideal é comprar um chip em cada país que for passar. É barato, é o equivalente a 5 a 10 reais. No Chile custou o quê? No Chile eu paguei uma água pra um rapaz, o cara me entregou um chip, eu coloquei o equivalente a 10, 12 reais de crédito, falei bastante tempo, mandava mensagem, tinha internet, compartilhamos a internet. A gente compartilhou. Então, por isso que entra nisso que o pai tá falando, não é tão difícil, sabe? A partir do momento que a gente começa a ver e as coisas acontecer, parece que vai tudo se simplificando. Então, uma das dicas que a gente vai dar, quando for usar telefone fora do Brasil, compra o chip do país. Isso é a melhor dica que a gente pode dar a esse respeito. Sim, com certeza. E aí, como eu vinha falando, é aquela questão de ter que reservar. Gente, por favor, a gente viajava o dia inteiro, curtindo, apreciando paisagem. Final da tarde, a gente via lá no GPS uma cidade e tal, a gente já saía mais ou menos pré
pré-programado para aquela cidade. Na verdade, a gente programava 3 cidades como base. Uma bem antes, caso aconteça qualquer coisa, um pneu furado ou coisa desse tipo, para a gente chegar ao anoitecer. Uma meio termo e outra um percurso um pouco mais longo. A gente chegava na entrada dessa cidade, vou dar o exemplo aqui de Vila Mercedes, na Argentina. A gente chegou num posto na entrada da cidade, um posto de gasolina, sem nada. Um posto como tem aqui em São Francisco do Sul, como tem em Florianópolis, como tem aí na cidade de vocês. A gente chegou no posto, finalzinho de tarde, sol se pondo. Meu filho pegou, entrou no Booking.com, que foi o aplicativo que a gente usou. Vamos falar isso já já. E o meu filho viu ali os hotéis disponíveis. A gente viu, ó pai, tem esse aqui, tem esse aqui, tem esse aqui. A gente vai nesse aqui. Fechamos ali na hora, botamos no GPS, fomos no hotel, passamos uma noite tão maravilhosa que na volta a gente dormiu no mesmo hotel. Local. Então, é para vocês verem que excesso de programação também atrapalha. Eu vi em vídeos pessoas que foram e reservaram um hotel e aconteceu um imprevisto e não chegaram, pagaram aquele hotel e tiveram que dormir em outro lugar. Então, ou seja, hoje com a internet, hoje tudo é mais simples. Claro que isso também depende do lugar onde você vai. Uruguai, Argentina e Chile é super tranquilo, não é? Sim, as pessoas te ajudam na rua. Teve um momento que a gente chegou no Uruguai que foi a primeira sensação, né, pai? Que a gente teve com um idioma diferente e a gente não tava conseguindo encontrar a rua. E às vezes a gente pegava mapa e ficava procurando, as pessoas paravam pra gente, perguntavam se a gente queria ajuda. Isso, pô, é muito legal mesmo. E complementando essa informação do pai de planejamento, uma viagem de moto, ela é diferente de uma viagem de avião, porque a viagem de moto, tu tá fazendo o teu trajeto e tu tá fazendo a tua velocidade. É complicado, né, pai? Às vezes a gente prevê que horas que a gente vai chegar em tal lugar. Isso pode acontecer. Então, eu acho que assim, tanto pra comer, tem que deixar acontecer, tem que ser quando a fome vem, né, pai? Sim. Tu lembra quando a gente entrou no Chile? Sim. A gente entrou no Chile, a gente fez uma aduana super demorada. A gente tinha só tomado café. Da manhã em Mendoza. E a gente tava com café da manhã, fizemos a aduana, a gente foi comer só já quase lá em Los Angeles, que já é a primeira cidade no Chile. Isso já era 4 horas da tarde. Uns 3 e pouco. Então a gente meio que não teve almoço, não teve café da tarde ou coisas do tipo, entendeu? Então a viagem de moto, vocês que for viajar, é uma coisa que não tem que estar muito preocupado. Chega no momento, hoje existem aplicativos que facilitam muito a vida. Chega no final do dia e decide onde vai ficar. E que nem o pai falou, a gente chegava no hotel e a gente via plano A e plano B. A gente decidia, tá cedo ainda e dá pra rodar mais 100, 200 quilômetros. A gente rodava 100, 200 km e ficava na próxima cidade. Então eu acredito que essa seja uma dica bem importante de não estar amarrando demais a viagem. A viagem ela tem que ter um roteiro, ela tem que ter objetivos diários, mas se tu amarrar demais ela, tu pode acontecer imprevistos e acabar de um problema aqui ser um problema maior, porque se for um pneu, tu vai estar preocupado em chegar no local que tu reservou e se não chegar, tu vai ter que reservar outro. Então são 2 gastos ou às vezes mais ainda. Pessoal, com relação ao hotel, eu vi em vídeos, né, pessoas dizerem que você é obrigado a reservar hotel, porque vai que você chegue na cidade e não tem hotel disponível. Como meu filho falou, você não está de avião, você está com uma moto. Ou seja, se eu chegar nessa cidade e não tem hotel disponível, eu vou subir na minha moto, vou rodar aí mais 30, 50 ou 100 quilômetros que seja, próximo, né? Vai ter outra cidade. Será impossível você ter que rodar 500 quilômetros para achar outro hotel. Impossível. Porque as cidades, elas não são tão longe uma da outra. Outra coisa, isso aí é uma experiência minha de caminhoneiro. Quando as cidades são longe uma da outra, o próprio posto de combustível geralmente tem hotel. Ou pousada, geralmente tem. E uma coisa que o pessoal assustou muito a gente foi com relação a isso. E não é bem assim na prática, né? Os postos são longe sim um do outro. Tem cidade que tem 3 postos na entrada, 2 postos. Então, basta você ter combustível. Isso aí é primordial. Isso aí é uma coisa que eu digo a vocês, você tem que ter pelo menos 5 litros de reserva sempre cheio. Nós vamos falar mais à frente sobre a parte de combustível e nós vamos dizer o porquê disso. Mas é uma coisa que eu digo a vocês. Isso sim é um fato que merece preocupação. Combustível, beleza? Bom, para finalizar essa parte aí que a gente entrou em hospedagem, acho que talvez a melhor dica que a gente pode dar, acordou de manhã, vai começar o trecho, antes de sair do hotel, aproveita o Wi-Fi, né, pai? Sim. E dá uma verificada. Eu quero rodar mais ou menos 600 km. Usa 2 cidades, o plano A e o plano B, uma mais perto, outra depois, vê as opções e deixa mais ou menos engatilhado. Tu vai chegar em algum local ali e reserva quando estiver chegando, por exemplo, como a gente fez em Vila Mercedes. Eu acho que essa aí é uma das melhores dicas que podem ser feitas. Com certeza. E aí é só amarrar a mochila e lenha. Valeu?
Então, meus amigos, vamos agora para outra parte que acredito que é bem importante, né, pai? A nossa velocidade média. Qual foi a nossa velocidade média, pai? Olha, nós andamos aí em torno de, vamos dizer assim, de um mínimo para um máximo, de 90 a 115, 120 no máximo. 120 foi até bem raro, geralmente 100, 110. Eu acho que foi a velocidade que nós mais Teve andamos. um momento, né, pai? O pai vai lembrar que Sim. a gente queria chegar em Vila Mercedes, Sim. tava anoitecendo. Tem um vídeo desse aí, vocês devem ter visto. E a gente tava querendo acelerar, né, pai? Sim. Porque foi um dia que deu uma trovoada, a gente parou num posto, o pessoal tinha falado que tinha dado a tormenta. E realmente tava um clima bem Sim, estranho, né, pai? bem. A gente ficou meio assim, porque Assustado. a gente não conhece muita região. Então foi um dos momentos que a gente acelerou bastante. Mas acredito que a maioria foi 100 km por hora. Isso. É basicamente o teu objetivo. Tu quer andar quantos quilômetros por hora? Tu quer, né? Percorrer quantos quilômetros no dia. Você vai multiplicar isso pelo tempo que você tem. Você vai saber se você vai precisar acelerar muito ou acelerar pouco. Eu recomendo não acelerar demais. Senão não curte muito, né? Não, você não curte e você gasta muito combustível. Para quem vai viajar com uma moto do calibre ou da cilindrada que a gente foi, eu acho que uma velocidade constante aí de 100, 110 é o ideal. Bom, aproveitando a questão da velocidade, o pai comentou no tema passado um pouquinho sobre combustível e a gente vai estar dizendo para vocês se é ou não é importante o galão reserva. Bom, eu acho que eu e o pai a gente teve bastante experiência e a gente bobeou muito. Tem um vídeo, inclusive, que a gente colocou que eu não filmei um momento exato que a gente quase ficou sem combustível, porque foi um momento que a gente acabou ficando nervoso, né, pai? A gente precisa procurar uma solução. Então, a última coisa que a gente pensa é filmar. Mas que ficou uma experiência que é muito necessária. É muito necessário porque o posto, geralmente aqui no Brasil, a gente tá acostumado que a maioria dos postos são na beira da estrada. E lá tem uma coisa que a placa do posto é na entrada da cidade, tu tem que entrar na cidade. E aí, quando tu vê, tu já passou. Sim, a gente, por 3 ocasiões, a gente quase ficou sem combustível. A pior é essa que ele está se referindo. Depois que a gente saiu de Vila Mercedes, a gente pousou em Vila Mercedes e... ia abastecer em São Luís, né? A gente ia abastecer em São Luís. E aí, a gente passou em frente a um Shell e a minha moto, ela não tinha nem chego ainda na reserva. E eu tinha visto uma placa um pouquinho para trás, num posto chamado Axion. É uma rede grande que tem na Argentina. Uma Argentina. rede grande na Argentina, a 12 quilômetros. E eu falei para ele, meu filho, vamos abastecer no Axion porque a gente roda mais 12 quilômetros, dá mais uma baixadinha no combustível e lá a gente completa os tanques. Um erro grotesco da minha parte, por quê? Na verdade, a gente já vinha errando. E não tem enchido os galões, né, pai? Já era a 3ª vez que a gente estava quase sem combustível. Para trás já tínhamos 2 vezes passado pelo mesmo apuro. Só que não tão grave, né? grave. E aí a gente estava rodeando a cidade de São Luís. A estrada contorna, né? A estrada contorna. E eu vi, antes do viaduto de entrar na cidade, eu vi uma placa do Axion para dentro da cidade. É isso que ele falou. Mas a gente não imaginou, eu né? Nem imaginei, porque no Brasil os postos são basicamente todos na beira da... A gente nunca deve levar em consideração a nossa experiência no Brasil, porque isso muda, né? E aí a gente passou e a gente chegou num determinado lugar, tinha uma reta que não acabava de mais. De filme. E a gente andou e aí a gente conversando, eu falei, cara, a gente já rodou mais de 12 quilômetros. Não pode, não existe mais posto. Aí o nervosismo começa a bater. E aí começa a bater, a gente parou, ele parou bem numa entrada de um vilarejo chamado Balde. Balde, em português. Balde, justo um balde. E ele parou antes, eu parei lá embaixo do viaduto, que estava bastante quente, e ele falou para mim, pai, eu não tenho combustível para rodar mais. E aí ele falou para mim pra gente entrar nessa cidadezinha, chamada Balde. Ainda eram uns 3 quilômetros ainda da estrada, né? Isso. E aí a gente foi, a gente andou, chegou lá dentro da cidade. A gente perguntou para 2 pessoas e eles falaram que o posto era em São Luís. Em São Luís. Ou seja, a gente teria que voltar. Quantos quilômetros, tu lembra? Não lembro. 25 quilômetros, pessoal. As motos na reserva, a dele pior que a minha. E aí, pra voltar, tinha Qual foi a solução? A gente pegou, se encostou atrás de um caminhão subindo. A quantos quilômetros por hora? Ah, cara, eu acho que a 5 km por hora, cara. Tava muito devagar, pessoal. Vocês não têm noção. E a gente veio ali atrás pra moto poder fazer média, a gente não ter que forçar a moto, não ter atrito com vento. A gente veio ali atrás e aí a gente veio rezando pra não acabar o combustível. Uma falha grave da nossa parte.
parte, principalmente minha. Né, nossa, né? Porque nesse momento a culpa sempre é dos dois. E né, aí pessoal? a gente ficou bastante nervoso, achando que não ia chegar no posto. Aí a gente perguntou numa borracharia. Isso já estava na entrada de São Luís, Já, né, aí a gente já estava chegando na entrada. Minha moto marcava 5 km de autonomia. E aí a gente entrou, subimos o viaduto e lá dentro a gente perguntou outra vez para um motoqueiro e ele indicou lá o posto e graças a Deus A gente chegou. A partir desse momento, a gente em momento algum esvaziou mais os galões. A gente encheu a partir dali. E serviu muito, inclusive na volta, a gente, por falta de sinal no GPS, no celular, né, que foi um ponto em que não tinha internet, um trecho desértico da Argentina não tinha internet, a gente se perdeu, passou do ponto onde a gente deveria entrar, demos uma volta de 100 a 120 km. mais ou menos, a gente deu uma volta. Serviu para experiência, de lição, e se não fosse os galões, e aí teria sido bem pior, né? Aí nós teríamos ficado na mão, outra coisa. No meio do nada. Do meio do nada. Não, fazendas, mas você nem vê a casa próxima à BR. Essa região que o pai tá falando é a região de Entre Rios. Isso já é depois de Rosário, já é no trecho que já tá quase se encaminhando até Passo de Los Libres. Só que é muita plantação, né, pai? Muito. Então é uma região aí para quem passar por aí. É como se fosse o Mato Grosso no Brasil. Você, depois que passa as cidades maiores do Mato Grosso, quem conhece sabe que é plantação, fazenda e por aí vai. Então, pessoal, questão de combustível é uma coisa que tem que levar na risca. Entrou na Argentina, entrou no Uruguai, entrou no Chile, enche o tanque, encha o galão. Até porque nunca se sabe qual vai ser o próximo posto. Então, passou um posto, tá com meio tanque, enche. Enche porque... Todo vídeo que você ouvir alguém falar sobre combustível, leve em consideração. Sim. Isso é uma coisa que realmente tem que ser levado a sério. Beleza? Então, meus amigos, outra parte que é bem importante e a gente acabou marcando bobeira é a questão de GPS. Quem puder levar GPS... Com certeza. Leve, porque faz total diferença. Aproveitando que a gente comentou no final agora, o pai falou que a gente ficaria sem combustível na região ali de Entre Rios. A gente, talvez o erro pela culpa de não ter um GPS, a gente estava sempre se guiando pelo meu telefone. Só que o telefone vai ter momentos que a área não vai pegar e aí faz como? É aí que entra a questão do GPS. O GPS, não que ele seria fundamental na nossa viagem, não. Mas ele é de grande utilidade. Ele ajuda muito. Outra dica que eu vou dar a vocês é assim, chegou num país como a Argentina, o Chile, compre um mapa rodoviário em papel mesmo. Ele também serve bastante, é muito útil. Você pode comparar o GPS com ele, pode ver rota, entendeu? Então é muito útil. Então a questão do GPS, ele teria nos livrado de percorrer esse trecho de 120 km. Ou seja, a gente teria ido pela rota certa. Então é uma dica que a gente dá e deixa aqui para vocês. Se possível, levar um GPS. É importante. Então, meus amigos, gostou desse vídeo? Deixa o seu gostei. Deixa a sua pergunta aí que a gente vai estar respondendo com a maior satisfação. Faz a sua pergunta aí, diz o que gostou, deixa a sua sugestão. Compartilha o vídeo aí com outros apaixonados com motos. Vamos tentar atingir o máximo de pessoas e tentar desmistificar um pouco essa questão da viagem, porque vale a pena viajar. Tá certo, pessoal? Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado até aqui e falou! Grande abraço. Valeu!